Olá, boa noite. Nós vamos estar tratando sobre as respostas, perguntas sobre a análise do livro de Jó. Algumas pessoas nos passaram por diversas formas, algumas dúvidas. Nós gostaríamos de estar deixando gravado essa resposta para vocês, ok? Eu gostaria de deixar algumas considerações sobre as respostas e as análises bíblicas, ok? Primeiro, estamos expondo análise sobre textos bíblicos, ok? Tudo que nós estamos considerando é dentro da palavra de Deus, do livro A Bíblia, e que nós colocamos uma Bíblia como referência. Segundo, fazemos comparativo desses textos bíblicos, quando possível, com as teorias científicas e as teorias teológicas, sem a intenção de questionarmos as doutrinas religiosas. Terceiro, estamos expondo análises cristãs, ou seja, com foco nos evangelhos de Cristo, e não estudos sobre judaísmo, catolicismo, protestantismo, espiritismo ou qualquer outra religião ou seita. E quarto, consideramos que qualquer orientação doutrinária deverá seguir as direções do líder religioso que você estiver sobre você. O que nós queremos? Nós não queremos fazer mais teologia. Nós não queremos fazer mais doutrinas, tá? Nós vamos fazer análise de textos bíblicos. Qualquer dúvida doutrinária, a minha determinada religião não é assim, ok, não tem problema nenhum. É uma doutrina bíblica, cada um tem. O texto bíblico da sua doutrina não pode sair do texto, do contexto bíblico, ok? O que nós queremos é te dar a luz de alguns entendimentos bíblicos para que você possa, dentro da doutrina da sua religião, você poder ter discernimento de leitura bíblica. Ok? Estamos combinados? Ok, vamos passar. Muito bem. Nós vimos que de 2100 a 1800 nós falamos sobre a família de Deus, falamos que a família de Deus vem Abraão, Isaac, Jacó, José e a história de Jó contemporânea. Nós falamos sobre a história de Jó e algumas perguntas foram nos colocadas, ok? Algumas dentro do grupo, algumas outras extra-grupos, algumas por informação. Nós gostaríamos só de colocar uma explanação sobre todas, ou seja, nós não vamos responder agora uma pergunta específica, mas buscamos, dentro de todas as perguntas, fazer um consenso para que você tivesse a resposta e outras pessoas que não fizeram pergunta também pudessem estar tendo entendimento dessas perguntas. Muito bem? Entendendo o propósito do livro de Jó. Primeiro, Deus nos mostra que Ele está no controle de tudo. E tudo que foi feito, criado, pertence a Ele. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, nós não vamos conseguir tirar alguma coisa do controle de Deus. Ele é o Criador, Ele fez todos os controles e Ele obedece ao seu controle, certo? Segundo, Deus não interfere no livre-arbítrio, mas usa tudo em seu favor. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, Deus está no controle de tudo, Deus respeita o que você vai decidir, certo? Mas Ele vai usar para aqueles a quem o amam, Ele vai usar tudo em favor daqueles que o amam. Ok? 3. Deus não permite que haja injustiça por parte do mundo espiritual. Salmos 116:5. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Ou seja, Deus é um Deus de misericórdia. Ele nos entendeu desde Adão até hoje, tá? E é um Deus justo. Ou seja, não vai acontecer absolutamente nada que saia do controle dele. 4. Uma das perguntas que foi muito sugerida. Satanás só pode agir dentro de legalidade. E mesmo assim, tem que ter autorização de Deus. Jó 1:12. E disse o Senhor a Satanás:
eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. Há uma parte da Bíblia, que nós vamos ver lá em Apocalipse, que diz assim: o acusador de nossos irmãos entra de dia e de noite na presença de Deus pedindo contra nós. Certo? Mas tudo o que ele for fazer na terra, ele tem que ter a permissão de Deus. Ok? 5. Preste atenção nisso, porque isso foi uma das questões que mais foram colocadas. Satanás tem poder, mas não tem posse. Ele recebeu o direito de agir na terra, mas não recebeu a terra como sua possessão. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a a ele, aos filhos dos homens. Certo? Só para completar João 14, 29, eu vos disse, agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Essa é uma passagem de João que é extremamente importante para nós entendermos o seguinte: Satanás é o príncipe deste mundo. Quando eu digo príncipe deste mundo, supõe-se que tem um rei, certo? O príncipe não tem governo a não ser por um decreto de rei. O príncipe pode até tomar conta de determinada coisa, mas o controle é do rei. Então, a terra, Satanás entra na terra por legalidade, mas não pode, certo? Como ele não tem, o que está na terra não é dele. Ele usa, ele está usando isso, mas isso não pertence a ele. Ele não tem isso como direito legal. Ele não vai continuar na terra por todo o tempo, ok? Muito bem. Vamos lá. 6. O homem entrega a autoridade da terra para Satanás. Por isso é que ele tem legalidade. Lucas 4, 6, que nós já vimos. E disse ao diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim foi me entregue e dou a quem quero. Ou seja, foi o homem quem entregou o governo, mas não a posse. Okay? Por exemplo, um presidente governa sobre uma nação, mas a nação não é dele. Ele não tem posse sobre a nação. Ele não pode chegar e tomar aí já é ditadura, é outra coisa, certo? Deu para entender? 7. O homem se afasta de Deus. Jó 21, 13. Na prosperidade gastam seus dias e num momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. O que acontece depois do pecado de Adão e Eva é que foi havendo gradativamente um afastamento do ser humano de Deus. E nós percebemos isso quando contamos na primeira etapa, antes da família de Deus, antes de Deus escolher a sua família, o livro que vai até a história de Noé, certo? E de Noé até a chamado de Abraão, que é o nosso próximo assunto. Então, o homem se afastou de Deus cada vez mais. Ele foi distanciando de Deus. E essa distância foi dando a Satanás condição de ter maior comando sobre aquilo que era de Deus. Uma das partes interessantes nós entendermos quanto a Jó, não era que Deus protege a Jó só porque Jó é bom. Porque Jó é bom, Deus protege a Jó, é diferente. Não é? Tem pessoas que dizem assim, eu não dou porque não tenho. Aí outra diz assim, você não tem porque não dá. Certo? Deus não protege só a Jó. Ok? Deus não levanta só um muro ao redor de Jó. Deus levanta um muro ao redor de qualquer um que esteja fazendo a sua vontade, porque você deixou de fazer a vontade do diabo, você deixou de cumprir o propósito do diabo. Uma vez que você levanta contra o inimigo, Deus passa a estar do seu lado, ok? O que não vai acontecer é você ainda estando a serviço de Satanás, Deus não vai tomar sua causa, tá? Nós vamos entender isso bem legal nessa semana ainda, quando nós estivermos tratando do chamado de Abraão. Por que Deus chama Abraão? Okay? Isso vai ficar um pouco mais claro. Okay? O livro de Jó nos mostra a necessidade do Salvador Jesus Cristo. Certo? Então, 8. O que os homens não podiam fazer por serem filhos de Adão, vamos lá, Gênesis 5, 3.
E Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, o chamou Sete. Ou seja, toda a descendência de Adão, tá? O que os homens não podiam fazer porque eram filhos de Adão, ok? Jesus Cristo vai fazer porque é filho de Deus. Essa é a diferença. 1 João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas, para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quando da história de Jó, o Filho de Deus ainda não tinha vindo à Terra, e essa é uma das coisas mais legais de entender na história de Jó, tá? Naquela época de Jó, entre 2100 a 1800, quando, a família chamada por Deus em Abraão, de 2100 a 1800, dentro dessa, acontecia uma história de Jó. Porque Deus já estava chamando essa família para trazer o Salvador Jesus, lembra que nós falamos semana passada? Para se cumprir o propósito de Gênesis 3,15. E aí, agora, a partir de então, existe uma grande diferença, okay? Entre os filhos de Deus em Jesus Cristo e os filhos de Deus que eram antes da promessa de Jesus. Nós vamos entender isso melhor quando nós entrarmos agora na família e depois entrarmos por que o chamado da família, por que aqueles que estão em Cristo são chamados de filhos. Filhos adotivos de Deus. Por quê? Mas eu não era filho? Não. Enquanto nós não tínhamos Cristo, nós éramos criaturas com uma promessa em Cristo Jesus de nos tornarmos filhos. Nós só podemos passar a ser filhos a partir do momento que o Filho de Deus chegou na Terra, que o próprio Deus se fez homem, tá? E agora, com o legado de Cristo, aquele que recebe a adoção de filho, aquele que resolve ser filho por adoção, Jesus pergunta assim: você quer ser filho do meu pai? Eu digo, sim, eu quero ser filho do seu pai. Então agora você passa a ser filhos de Deus em Cristo Jesus, por adoção. E esse filho de Deus agora tem a diferença porque o seu espírito foi vivificado em Cristo Jesus. Certo? Qual é a autoridade de Cristo nisso? O único justo, sem nenhum pecado. Por isso ele diz assim, aí vem no anterior, ele diz assim, deixa eu ver só se eu consigo voltar aqui. Aí vem aquele com quem eu não tenho parte alguma, ou seja, Jesus não tinha nenhuma descendência dos filhos de Adão, tá? Porque ele veio direto do seio do Pai, ele é filho do Deus vivo, tá? Gerado em mulher, mas filho de Deus. Então, ele não tem nenhuma pendência com o diabo. Mas como ele teria uma pendência com o diabo? Foi tudo que o diabo fez ao colocá-lo na cruz, certo? Que era o propósito de Deus. Na verdade, o propósito do diabo é que Deus nunca subisse à cruz, porque ele sabia que ali estava a condenação dele. Ele queria que o Filho de Deus pecasse. Uma vez que Jesus aceitasse não ser crucificado, ou aceitasse as três propostas que lhe foi oferecida no deserto, ele perderia a condição de nosso Salvador, porque ele traria nele um pecado, e esse pecado o faria filho de Adão, tá? Mas ele se comportou como filho de Deus, e por causa disso, nós agora temos essa prerrogativa de ser chamados filhos de Deus. Então, o livro de Jó nos mostra a necessidade do Salvador. E ele entra num contexto histórico, que é interessante, junto do contexto histórico de Abraão, onde Deus vai se chamar especificamente para que gere o Salvador, para que essa família seja a família que vai gerar o Salvador. Então, ele coloca a história de Jó para lembrar. Jó não tem a mesma condição de um filho de Deus depois de Jesus. Para você ter um comparativo, a Bíblia fala de João Batista, que o menor
no céu é maior do que João Batista. E João Batista, nascido de mulher, foi o maior entre os homens, a classificação de Jesus, ok? Tá? Mas mesmo João Batista, que morreu antes da ressurreição de Cristo, antes do Cristo ser glorificado, é chamado amigo do noivo, quanto aqueles que estão em Cristo, depois da glória de Cristo, são chamados de a noiva de Cristo, não é? Por exemplo, Judas, que morreu antes da glorificação de Jesus, certo? Que era um dos apóstolos, Judas o traidor, ele não vai ser considerado, tá? Como um filho de Deus. Mas todos os apóstolos que foram martirizados, todos eles, todos os 12, 13, né? Inclusive João, todos que foram martirizados, sim, são chamados filhos de Deus. Por quê? Porque eles participaram da glória da ressurreição do Cristo morto. Okay? Aí tem uma diferença entre aqueles que vão ser ressurretos quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo, mesmo antes de Cristo, serão ressuscitados primeiro. Nós vamos estudar isso com mais calma, ok? Essas são as respostas que eu gostaria de deixar para vocês, lembrando sempre, gostaria de estar sempre com essa lembrança que nós não estamos colocando doutrinas para vocês, ok? Nós estamos fazendo análise de textos bíblicos. Não significa falar que a nossa análise é autossuficiente, maior do que todas. Não. Porque a interpretação bíblica tem uma série de interpretações. Nós colocamos uma visão dentro de uma cosmovisão, tá? Onde você ganha entendimento ou ganha algumas informações que vão lhe beneficiar na leitura da Bíblia. Se você ficar só com as análises bíblicas e não ler os textos bíblicos, você não saiu do lugar, ok? Esse não é o propósito nosso. O nosso propósito é que você leia. Ele dá condição para você ler os textos bíblicos, ok? Essas foram, assim, dentro das perguntas, dentro das que nós podemos colocar, que nós colocamos. E se você tiver pergunta, continue lançando. Se nós não pudermos mais responder, né, dentro dessa forma, nós vamos responder pessoalmente, direto para você, no seu WhatsApp, ou conforme for aquilo que você nos perguntar. Estamos à disposição. Gostaria de colocar mais uma vez para você, a pergunta é muito importante. A pergunta é para quem está entendendo, ok? Não é para quem não entendeu. A pergunta é para quem está entendendo. Uma vez que você pergunta, você diz para mim assim, eu estou entendendo. Só gostaria de ampliar o meu conhecimento. E é isso que nós vamos tentar fazer junto, tá? Continue mandando suas perguntas. Muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Tá? E se Deus quiser, nos veremos ainda essa semana com a história de Abraão, uma família que Deus chamou, e nós vamos entender o chamado de Abraão. Uma família chamada por Deus. Graça e paz. Beijo no coração. Se Deus quiser, vejo vocês ainda essa semana. Um abraço.